Olá, turminha. Bem-vindo a mais um episódio do Gestão Sem Ruído. Eu sou o Juan, fundador da Greg Hub. Tenho aqui ao meu lado a Ana Noronha. A Ana é a nossa executiva comercial na Greg. E estamos com a Roberta Lúcio. Roberta, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo gostoso com a gente. A Roberta, ela é uma executiva da área de RH com mais de 15 anos de atuação, mãe de 4 filhas, avó de 2 pequenas. A Roberta hoje ela atua como C-Level na área C-Level as a Service na área de RH e veio aqui hoje compartilhar um pouco desse conhecimento conosco. Bem-vinda, Roberta. Isso aí. Obrigada pelo convite. Já falei que estou super feliz de estar aqui com vocês. É isso, né? Sou vó já, de 2. Sou recém-vó. Tenho um pequenininho de 6 e tenho a menininha que acabou de nascer, tem menos de um mês. Então, eu sou vó de 2 já. E além de executiva, né? Então, acho que primeiro sou vó e depois sou executiva de RH. E começa contando pra gente isso. Como é que é ser uma executiva, ser mãe? Como você consegue conciliar ambos os perfis? Não consigo, né? Acho que a gente tem vários papéis, então todo mundo fala assim, eu tenho 4 filhas, né? Então já desde executiva, enfim, atuando nas empresas, quando eu falo, as pessoas falam, caramba, como assim 4? Como que você conseguiu? Né? 2 graduações, como é que você estudava? Onde que era isso, né? Então acho que a gente vai trocando os nossos papéis durante nossa vida, nosso dia a dia, assim. Então, eu falo que eu consegui de alguma maneira, e eu falo que, assim, a minha gestão de pessoas começou dentro da minha casa, né? Então, eu tenho filhas em todas as gerações, a minha mais velha tem 28, a minha mais nova tem 14, e aí eu consigo ter quase que um laboratório, porque eu consigo, acho que meu papel de liderança, assim, né, como gestão de pessoas, eu acho que eu comecei a exercer ele dentro da minha casa. Então, eu falo que eu aprendi a empreender, porque ser mãe, você acaba empreendendo, você aprende todos os dias, e fazer gestão de pessoas também, porque você tem que lidar com vários perfis, né? Por mais que sejam minhas filhas, mas cada uma tem seu perfil, então eu vou lidando com esses perfis diferentes. Muito parecido, né? Com a equipe corporativa. E não é diferente do corporativo, porque o corporativo é exatamente isso, né? Você lidar diferente com pessoas diferentes, então é isso. E conta pra gente por que RH? Sabe que a minha vida com RH é um pouco, sei lá, coincidência. Assim, eu tenho uma primeira graduação técnica que foi em tecnologia. Então, eu sou formado em processamento de dados. Aí, depois, eu fui para administração. E aí, me formei em administração. E só depois eu fui fazer psicologia. Só que na administração, eu comecei a atuar com a parte de remuneração. Então, eu entrei para o financeiro ali, depois eu fui para a parte de RH, e eu entrei no RH pela parte de remuneração, porque eu tinha uma experiência anterior com finanças e contábil. Olha a minha história ali, né? E daí, depois disso, assim, como eu entrei ali, eu falei, poxa, que bacana, mas tenho uma familiaridade maior com números ali. E aí comecei a me interessar com essa coisa de lidar com as pessoas, né? Que, de fato, é um desafio. Então, eu entrei para o RH por um caminho diferente do que normalmente os profissionais de RH entram, né? E aí, depois, eu fui para a seleção, e aí, depois, para a educação, e aí, depois, para a comunicação, e aí, fui olhando para o todo, assim. Mas acho que essa trajetória me ajudou para aquilo que eu, de alguma maneira, construí o que eu quero hoje, o que eu faço hoje, que é olhar para o negócio como um todo, né? Então, é um pouco transcender gestão de pessoas, mas olhar para a estratégia. Então, eu sempre tive esse olhar que talvez no início era mais intuitivo, né? Entendendo qual que é a estratégia do negócio para eu poder executar a gestão de pessoas, e depois, estudando, eu fui entender que isso é o que faz sentido mesmo, né? Sair de um RH operacional e ir para uma RH estratégico é justamente você estar conectado com a estratégia, né? Então, acho que foi, de alguma maneira, intuitivo no início e depois foi, de fato, acontecendo. Eu tenho a impressão que as pessoas elas têm uma ideia muito enviesada do que é o RH, né? Eles acham que o RH é o pessoal responsável apenas por benefícios ou apenas pela parte de departamento pessoal. Mas não. O RH, para mim, hoje uma empresa que ela quer escalar, que ela quer evoluir, ela não vive se não tiver um RH estratégico. Se a área de RH não estiver conectada aos executivos da corporação, você está num caminho de falha. Inclusive, falando como colaboradora mesmo, tá? Eu nunca tinha enxergado esse viés RH com o olhar que eu olho hoje trabalhando numa empresa como a Greg, porque
Para mim, RH é exatamente isso, né? Tipo, as pessoas que contratam, as que demitem, as que são responsáveis pelo meu pagamento e pelas minhas bonificações. E existe muito mais história por trás, a questão da valorização, a questão da experiência do colaborador, da cultura, como você quer que o seu colaborador se comporte. Então, acho que é muito interessante trazer todo esse papo, né? O que a sua experiência, a sua trajetória, para as pessoas também entenderem um pouquinho a importância e a relevância. Sim. Verdade, acho que o RH é diferente do que... E eu acho que ele, claro, foi ganhando espaço, né, ao longo do tempo, assim. Eu acho que tem aí um fator pandemia, que eu acho que depois da pandemia os olhares se voltaram para o RH de alguma maneira, porque era o lugar onde cuidava de gente. Então, como é que a gente cuida agora das pessoas? As pessoas estão longe. Como é que a gente faz essa gestão híbrida ou a gestão remota? Como é que a gente atua com isso? Como é que eu cuido da saúde dos colaboradores física e mental e eles longe? Como é que a gente faz enfim, essa gestão de alguma forma? E aí eu acho que a pandemia, ela fortaleceu este lugar, né, de olhar para as pessoas e dessa preocupação com as pessoas. Então, acho que, claro, não necessariamente deste período, acho que o RH vem ganhando um espaço estratégico ao longo do tempo, mas eu acho que esse processo pandêmico que nós passamos, ele acabou acelerando isso, né? E é interessante você comentar isso, porque parte do que a gente quer entregar como produto, entregar como solução, passa por isso. Assim, a gente quer agregar valor muito além da tecnologia, né? A gente quer entender como as pessoas estão se sentindo, como elas estão se comportando, o quanto elas estão conectadas com a empresa e casar, né? Como ela gera o melhor resultado para a empresa alinhada aos seus planos de desenvolvimento, né? Acho que esse é um processo super interessante. Vamos falar um pouquinho de liderança, então. Na sua visão, como que os líderes, né, enfrentam os desafios diários ali com seus colaboradores, né? Como que você enxerga isso? Já que a gente falou um pouco dessa questão aí do processo de pandemia, acho que hoje a liderança, o mundo, ele está muito, acho que tem até a questão do VUCA, do BANI, né? O mundo, ele está neste lugar de complexidade com as pessoas. Então, acho que a liderança hoje, acho que os desafios da liderança é como que ela equilibra isso, então, como que ela equilibra uma gestão de um time híbrido, pessoas presenciais, pessoas remotas, gerações que entraram no remoto, nem sabem como é trabalhar no presencial. Então, equilibrar esse conflito no sentido de encontro, né, de gerações mesmo, equilibrar a saúde mental e o engajamento dos colaboradores com a produtividade. Então, como é que eu consigo equilibrar a entrega, mas ao mesmo tempo pensando nas pessoas, entendendo que elas precisam ter um equilíbrio. E eu acho que também equilibrar o peso do papel do líder, que não é só um tomador de decisões estratégicas, né? Ele tem que ser também um condutor para que as pessoas possam se desenvolver. Então, ele precisa ser este facilitador. Então, acho que o desafio do líder é equilibrar esses três pontos, assim, como que ele faz isso acontecer. Então, acho que a gente está nesse momento, assim. E o desafio, como fazer? Boa pergunta, se vocês souberem, a gente... Mas acho que tem, assim, se eu puder trazer aqui alguns pontos, eu acho que o primeiro é não enxergar só a gestão de pessoas ou a avaliação das pessoas, o processo avaliativo, só em situações pontuais. Acho que hoje, agora é o feedback. Esse mês, agora me disseram lá, o RH, trimestralmente, acho que não. Trazer isso para o dia a dia. A importância de ter isso no dia a dia no colaborador, porque eu acho que é o dia a dia e trazer isso no dia a dia à liderança, né? Você introduzir um processo de avaliação, vamos chamar assim, ou processo de desenvolvimento, isso precisa ser diário, né? Não dá para ser só naquele momento que a gente está fazendo a avaliação. Então, isso vem a partir da cultura do feedback, a partir dos one-on-ones. Então, a partir, acho que de trazer isso para o dia a dia, né, porque aí você consegue equilibrar e estar próximo da liderança, assim. E eu acho que pensando como líder, o líder ele precisa entender que cada pessoa tem uma expectativa diferente da minha própria liderança. Então, é como eu posso me adaptar aos meus liderados. Então, acho que e aí só assim eu vou conseguir ter esse equilíbrio, assim, ou não vamos dizer que é só assim, né, mas acho que é um dos
principais pontos, eu acredito. Porque se eu consigo entender qual é a expectativa do outro sobre aquilo que eu estou fazendo enquanto líder, eu consigo equilibrar a produtividade dele com a questão de apoio emocional, né? Vamos chamar assim. Então, acho que... E o desafio aumenta quando a gente fala no trabalho remoto, né? Fazer isso Exato. no remoto. Você liderar no ambiente físico, eu acho que tem algumas vantagens que passa por você ter o olho no olho, você vê que a pessoa ela não tá bem, ou então entender que a dinâmica de trabalho não está funcionando, você percebe as reações. Exato. E hoje no remoto isso é um obstáculo, né? Eu acho que o remoto ele tem muitas vantagens e que dão suporte para o líder fazer uma gestão mais eficiente, mas ao mesmo tempo eu acho que o contato com o indivíduo ele se perde em algum aspecto. Nessa linha, eu acho que eu vejo como uma solução para o mercado se apoiar em tecnologia. Eu acredito que a tecnologia hoje ela tem evoluído. A gente está falando de plataformas integradas, a gente está falando de inteligência artificial. Hoje as pessoas elas já não passam mais só as 8 horas trabalhando. Muitas delas estendem e isso já está diretamente conectado na sua vida pessoal. Então, é o mesmo computador que você usa para trabalhar, você está usando para falar com os amigos, está usando para fazer um trabalho da escola ou da universidade. Enfim, é uma dinâmica muito diferente, né? Acho que é uma nova realidade que a gente está enfrentando. Sim, exato. Acho que a tecnologia, eu falo que nem mais o futuro, é o presente quase, né? Então, tecnologia, analytics ou inteligência artificial, assim, é o que a gente está vivendo e é o que consegue apoiar o líder para essas tomadas de decisão. Porque eu acho que a questão justamente desse desequilíbrio emocional que o remoto acaba trazendo um pouco mais é porque o liderado é aquilo que você trouxe, né? A gente não consegue sentir, né, ali, não consegue ter essa percepção. Eu acho que não é nem que a gente não consegue. Talvez a gente consiga, mas acho que leva um pouco mais de tempo, porque também é treino do próprio líder, que também precisa de alguém que olhe para ele e fale, poxa, você não está bem, né? Como é que você está hoje? Deixa eu te entender também. Então, aí que o RH entra, exatamente, para poder apoiar esses dois pontos, né? A liderança e o liderado. E é engraçado que a gente tá entrando agora numa geração de líderes formados durante a pandemia. Exato. E aqui eu acho que tem um aspecto vantajoso que ele viveu esse período, então ele foi liderado por pessoas nesse período, ele sabe o que funciona e o que não funciona, mas ao mesmo tempo, por vezes ele perdeu o tato do que era aquela gestão presencial, do que era a dinâmica, de como fazer cultura no presencial, que hoje a cultura que a gente tenta criar dentro do mundo digital, aí você me corrige se eu estiver errado, a gente tenta fazer um espelho daquilo que a gente aplicava no presencial. Eu ainda não sei se isso funciona, acho que a gente vai descobrir daqui a uns anos, né? Mas é sem dúvida um processo de espelhamento ali, um desafio para essa nova liderança, né? Mas, Roberta, tentando mudar um pouquinho aqui o tema, vamos falar de ciclo de gestão de desempenho. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, amigo? Bora. Boa. Roberta, como você acredita que o RH ele pode contribuir para o ciclo de gestão de desempenho nas áreas ser mais assertivo? O que eu quero dizer com isso, Roberto? Muitas vezes até o próprio líder ele olha para o ciclo de avaliação como um processo, algo top-down do RH ou da alta gestão para os colaboradores. Mas, muitas vezes, ele não consegue enxergar o valor daquele processo na retenção de um talento ou, por vezes, por identificar uma problemática que no dia a dia ele não consegue capturar. Como você acha que o RH pode contribuir para esse ciclo ser mais assertivo? Acho que tem alguns pontos. Assim, acho que, primeiro, pensando como RH, né, é ajudar nessa cultura que eu chamo que é a cultura do feedback, né? A cultura desse feedback contínuo, porque o feedback contínuo, ele na verdade, você trazer esse processo para o dia a dia do líder. Então, ele não vai acontecer só naquele momento da avaliação, que é justamente essa questão do processo, né? Então, o líder enxerga isso como um processo. Não, daqui a 3 meses eu faço um feedback, daqui a 6 meses eu defino as competências e não pode ser assim. Eu acho que ele precisa acontecer diariamente, isso precisa ser uma rotina do líder com o seu liderado, né? Essa construção dos feedbacks. Então, acho que esse é um ponto que é importante.
E aí acho que o RH entra muito na ajuda dessa cultura, né? Da construção dessa cultura. Acho que tem a questão das ferramentas, né? Que eu acho que é um ponto importantíssimo. Então, o RH é o responsável e é o guardião por isso, né? Por trazer ferramentas que possam apoiar o líder para a tomada de decisão. Então, ferramentas que tenham analytics, ferramentas que consigam trazer, tirar um pouco a subjetividade desse processo. Porque esse processo ele é subjetivo, a gente está falando de pessoas. Mas como que você minimiza essa subjetividade? Porque a subjetividade ela também leva para aquele lugar de que, será que eu estou sendo justo ou não? Então, a pessoa acaba se sentindo ali, por que o fulano é assim? Por que eu sou reconhecido dessa forma? Então, acho que quando existem ferramentas que apoiem essas decisões, isso fica mais claro, né? Então, você consegue trazer essa clareza. E acho que o RH, ele tem este papel, acho que é papel do RH trazer essa ferramenta, trazer essas ferramentas para apoiar a liderança. E ajudar o líder nesse processo de desenvolvimento contínuo do liderado, assim, porque daí não é só dar o feedback, é o que eu faço com ele depois. Então, acho que, assim, para mim, o processo de avaliação, o mais valioso dele é o pós. Né? Quais são as ações que a gente constrói após aquele feedback? Então, como é que eu desenvolvo aquele liderado? Como é que eu desenvolvo esse time? Eu acho que e aí o RH é o que é o responsável, ou o guardião, vamos chamar assim, por trazer essas iniciativas, né? Então, acho que, de uma maneira geral, assim, acho que é isso. Bacana. Trocando aqui uma experiência, eu percebo que líderes de RH, num primeiro momento, quando eles não têm a tecnologia, eles acreditam que a tecnologia vai auxiliar nesse engajamento. Então, isso eu acho que já auxilia, mas não resolve todos os problemas. Aí tem o segundo momento, que ele tem a tecnologia em mãos, mas ele tem um desafio para engajar. Como é que eu coloco a liderança para preencher, para atender os prazos? Como é que eu faço para que o colaborador ele entenda que a autoavaliação é um processo estratégico para a própria carreira dele? Então, existe uma comunicação, uma cultura que precisa ser desenvolvida, que é a cultura do feedback, a cultura do ciclo. E depois disso, entra o RH numa visão de, será que isso foi devidamente construído? Será que as avaliações feitas pela liderança estão alinhadas com a estratégia da empresa? Será que elas são verdadeiras ou são percepções recentes? Será que estamos avaliando um semestre ou estamos avaliando a discussão da última reunião que tivemos? Então, eu vejo o papel do RH muito importante nessa calibração, nesse alinhamento entre as áreas, né? Primeiro garantir, o gestor ele fez uma avaliação justa. Óbvio que o RH ele não tem uma bola de cristal, mas acho que a tecnologia ajuda nisso. E é o que a Greg se propõe hoje, a nossa plataforma se propõe a apoiar. E o segundo momento legal, se essa área está ok, como é que estão as demais lideranças dentro da diretoria? E, por fim, garantir uma unicidade ali no processo de, estamos todos com a mesma régua, é essa a nota da empresa. A partir daí, sim, a gente pode dizer quem são, então, os nossos talentos. Quem são aqueles colaboradores que a gente precisa capacitar ou fazer um processo de recuperação? Acho que eu vejo muito o RH com essa responsabilidade, mas pensar em fazer isso sem ter a ferramenta, sem ter a cultura, sem ter o engajamento, sem ter os líderes fazendo o processo de maneira assertiva, eu acho que não tem como. Não tem. Primeiro é a cultura, por isso que o guardião é o RH, né? Então, não adianta a gente contratar, pode ser a melhor ferramenta, ela não vai fazer sozinha. Não adianta. Então, isso precisa vir da cultura antes. Né? Qual que é a cultura que a gente tem? Como é que eu construo essa cultura? E aí, sim, eu trago a ferramenta que eu acho que é essencial para poder apoiar a liderança e o RH fazer esse apoio, principalmente nesse desafio que a gente está falando aqui, que é a questão híbrida. Né? Porque quando você tem uma ferramenta, então você consegue ter ali você consegue ter uma visão macro de todos. Ali é quase como se você estivesse vendo eles todos, né? Tudo que está acontecendo ali. Lugar, né? Exatamente. Legal. E eu tenho uma perguntinha, né? Quais são os critérios, Rô, que você utiliza, né, no momento de escolher uma plataforma para te ajudar nesses gargalos que a gente encontra aí no dia a dia das empresas? Olha, é até boa a pergunta, que ultimamente eu andei vendo umas plataformas, tá? Mas eu não posso falar muito que eu sou fã da plataforma Greg, mas é sempre bom olhar o mercado e ver o que né? Enfim, acho que é importante olhar para saber como que as coisas estão evoluindo, o que está acontecendo, né?
Eu acho que tem alguns pontos que para mim são importantes, que é a facilidade, é quase que o intuitivo de utilização da plataforma, né? Porque se você começa a ter várias travas, mas isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui você tem que se adaptar à ferramenta e não o contrário, né? A ferramenta trazer uma possibilidade de adaptação para a cultura, porque as empresas são diferentes, as culturas são diferentes. Então, acho que você ter uma ferramenta que te possibilita várias possibilidades, você tem esse caminho, você tem esse, você pode escolher qual que é a sua cultura. E aí, eu acho que esse é um ponto super importante, pelo menos para mim, quando faço uma avaliação das ferramentas. E aí, ter tudo conectado, assim. Então, quando eu falo tudo, a gente tem uma avaliação, a gente tem as metas, tem ali os OKRs, ou a metodologia, enfim, que a empresa vai utilizar. Então, quando você consegue ter uma comunicação, ter um lugar onde você consegue ter uma documentação que possa... estou com uma dúvida, como é que eu faço para fazer essa avaliação, enfim, acho que quando você tem uma ferramenta que consegue ter tudo isso, né, é o melhor dos mundos, né? Porque daí você tem tudo num único lugar e não precisa ficar mudando, enfim, de plataforma ou de ferramenta. Então, eu normalmente costumo olhar muito para isso, assim, e é o que pode facilitar para o colaborador. Claro que pensando como um back-office dessa ferramenta, que é o RH que está ali orquestrando ela, né, meio que nos bastidores, é importante que a gente tenha, enfim, todo esse suporte e tenha essa facilidade também de conseguir, enfim, criar os próprios critérios. Mas acho que mais do que isso é lá no front, né? O colaborador ter esse acesso, ter essa facilidade, entender, tá bom, eu entrei aqui, eu sei onde é que estão as coisas, eu sei o que eu preciso fazer, tenho passo a passo, então eu normalmente olho para isso. Legal. Bacana. Você comentou, né, do engajamento do colaborador na ferramenta, toda essa conexão, mas acredito, Roberto, hoje a gente tem um desafio muito grande na Greg. Hoje, por mais que a ferramenta ela esteja conectada, ela gera valor, ela aumenta o engajamento, a pessoa não precisa navegar com 4 usuários e senhas diferentes, uma para treinamento, outra para comunicação, outra para metas, uma quarta para gestão de desempenho. Enfim, ele tem tudo isso num único lugar. Ainda assim, existem desafios para engajar os times. Uhum. E aí entra numa questão, até um caso que a gente tem discutido muito lá na Greg, que é como a gente conta para os nossos clientes que existe uma necessidade da empresa nessa linha, de ter um analytics integrado, de você ganhar tração para o negócio, versus como você muda o mindset dos colaboradores. Sim. Porque se você não tem o time engajado, por mais integrada que seja a ferramenta, por mais analytics que ela tenha, por mais suporte que ela dê, tanto para o RH quanto para a liderança, se os colaboradores não tiverem comprado, ela não anda. Então, existe uma mudança de cultura que se faz necessária. E aí não estou falando só da Greg. Qualquer ferramenta que você adotar, Exato. seja para um processo de uso, de sair de um papel e caneta e ir para o digital, ou mesmo entre ferramentas já estabelecidas, existe o desafio. Então, a cultura se faz, de novo, mais importante do que muitas vezes horas de estratégias ali, de reunião, enfim. Exatamente. É a cultura. Outro dia eu vi uma frase, né? O que a sua cultura é capaz de entregar desta estratégia, né? Eu estava, enfim, desenhando a estratégia com um cliente e aí aí tem aquela frase, né, que é a sua cultura come a estratégia no café da manhã, né? E aí eu falo, para mim a tradução é justamente isso, né? O que a sua cultura é capaz de entregar desta estratégia que a gente tá escrevendo aqui. Então, é exatamente isso. O que a sua cultura é capaz de entregar desse processo de avaliação? Porque se a sua cultura não for capaz de entregar, você pode ter a melhor ferramenta e ela não vai entregar. Então, é a cultura que você constrói, né? Que é o que a gente está falando aqui, é o processo, é o dia a dia, é trazer essa cultura da aprendizagem contínua, é a cultura do feedback, é a cultura, né, daquilo que é transparente. Por que eu estou avaliando as pessoas? É sair do lugar
eu vou dar um feedback aqui negativo e esse feedback você desmotiva. Não, não é punitivo, ele é negativo, ele não é punitivo, ele é para te desenvolver. Então, é o que você faz depois, que é justamente isso, né? Para mim, o mais valioso é justamente quais são as iniciativas que a gente faz depois do feedback final. Então, tem o feedback final, o que eu faço depois? Como é que eu desenvolvo? Porque, tá bom, eu tenho aquilo ali e agora eu faço o quê com aquela informação? Que ele não sabe, sei lá a ferramenta de Power BI, tecnicamente. Ou ele não tem iniciativa. E aí, o que eu faço com isso, né? Então, como é que eu ajudo aquele meu liderado a ter iniciativa? Como é que eu ajudo ele a aprender uma ferramenta de analítica, sei lá. Então, é o que a gente faz depois. E é a cultura. Né? Então, sem essa cultura, a gente não vai chegar. Não vai chegar em lugar nenhum. A gente precisa da cultura antes da ferramenta, inclusive. Roberta, quando a gente estava discutindo quem convidar para o podcast de hoje, veio muito você no radar, porque já é, se eu não me engano, a terceira empresa que você está implantando a Greg, né? Exato. A Greg, isso é um orgulho danado para a gente, então a gente fica muito feliz com isso. Mas nesse processo de implantação, todos eles é uma nova ferramenta. É algo Sim. que você está apresentando para eles. Quais são os maiores obstáculos que você percebe nos times assim e como a Greg apoia nesse processo? Eu acho que... E fica à vontade, se não apoiar também, pode falar. Não, se a Greg não apoiar? Se achar que Não, a Greg apoia, sempre não me apoia. tem nada. Não, corta, viu? Como é dele. Mentira. Mas, na verdade, assim, pensando como obstáculo, é que aí eu entro um pouco... O meu papel nas empresas, né, hoje, que é esse papel de ser que eu chamo aqui, que é o Open Talent, né, que o mercado está chamando agora, mas é o Executive as a Service. Então, o meu papel é muito de levar a cultura primeiro. Então, eu desenho a estratégia do negócio, eu conecto a cultura do negócio dentro dessa estratégia e defino essa cultura junto com os sócios, porque eu sempre entendo que vem a partir dos sócios. Qual é a cultura que você quer para a tua empresa? Né? O que vai ser... Qual é a empresa que você quer trabalhar? Né? Porque se o sócio não gostar da empresa que ele mesmo tem, daí ele ferrou, né? Vamos ter que procurar outra. Então, qual que é a cultura que você quer? E a gente constrói essa cultura a partir daí. E aí, depois, a ferramenta eu venho vem com a como ferramenta. complemento. Então, quando eu trago a ferramenta não existe é até o contrário. As pessoas vêm elas têm uma receptividade boa. Porque elas falam, poxa, era isso. Faz parte da mudança Faz parte vou manter disso aqui. E a cultura vai ser mantida com exatamente. a ferramenta. Agora eu entendi. Avaliação. Realmente, olha, era realmente isso. E com o tempo as pessoas vão entendendo a importância de um ciclo de desempenho exatamente. eficaz. Um plano de desenvolvimento individual construído ali todos os dias para a pessoa acessar. Exato. Então, os os colaboradores vão entendendo. Porque daí você traz essa cultura antes. E, claro, a cultura você precisa fortalecer. Então, não é um negócio que ela está aqui, aí agora deixa lá que ela vai ser sozinha. Não, né? Você vai fortalecendo aquilo. Então, a plataforma, normalmente, ela vem assim, depois que eu já defini isso, né? Depois da estratégia, depois da cultura, quais são os valores, quais são os comportamentos que a gente quer, das pessoas que a gente quer por perto. Então, são esses comportamentos que vão entrar lá naquela plataforma. E aí, a partir disso, vem a plataforma como esse agregador mesmo. As pessoas enxergam que legal, olha só. Agora eu tenho uma plataforma que eu consigo enxergar tudo aquilo que a gente estava falando, de estratégia e de cultura. Então, a resistência ela é baixa. Para a implantação, enfim, dos colaboradores, eles, enfim, acho que primeiro tem a questão do que legal no começo e depois tem, assim, não tem uma resistência em relação a isso. E aí, claro, tem o fomentar dia a dia, né? Então, todo tipo de comunicação, porque daí normalmente tem um RH, uma pessoa ali, uma analista, normalmente que está ali me apoiando. Então, assim, tudo que a gente vai comunicar é pela plataforma. Alguma ação que nós vamos fazer, a gente vai usar a plataforma. Então, e aí as pessoas começam a associar, que ali é tudo que está relacionado à cultura, tudo que está relacionado às ações, às iniciativas, a desenvolvimento, estão ali naquele lugar. E o que não está ali, né,
sobre outros, enfim, outros aspectos ali do dia a dia. Mas aí eu consigo levar tudo isso para dentro da plataforma. E aí gera essa questão o engajamento, ele vem a partir daquilo que a gente vai colocando ali. Então, dos conteúdos. E aí vai de empresa pequena a empresa enorme. Claro que se a empresa é menor, você acaba usando ali alguns módulos, vamos chamar assim, né? Da Greg, mas que já ajudam, e aí tem muito essa questão de falar, nossa, mas já entrega tudo isso, né? Porque tem analytics, e normalmente quando você está num ambiente que tem menos colaboradores, o analytics é quase que o que vem depois, é que fala, não, já vem junto, né? Já está no combo. E tem, claro, a empresa vai crescendo, a complexidade vai aumentando, tem outras coisas que são incríveis ali, que eu acho que aquele módulo dos squads, enfim, de você conseguir olhar para as horas e conseguir identificar ali, olhar, né, num modelo mais ágil, assim, que eu acho muito bacana, mas a empresa precisa estar mais estruturada. E falando do apoio, só para terminar, eu acho que eu sou super apoiada, assim, né, dentro desse processo, então estou sempre aqui em contato com a Ana, Ana, me ajuda, eu preciso fazer isso aqui, Ana, isso aqui não está entrando, Ana, acho que fui eu que fiz errado. Acho que a gente tem todo um processo de onboarding muito bem estruturado. Então, desde o início, desde dos treinamentos, do passo a passo, da gravação, olha, isso aqui está aqui, então, se você tiver dúvida. E não só isso, mas tem, né, o suporte também, não só na gravação, porque muitas vezes fala, peraí, deixa eu ir mais rápido aqui e perguntar. Sempre tive esse suporte de vocês, assim, de maneira quase que imediata, assim. Então, poxa, eu preciso arrumar isso aqui, eu preciso resolver, não estou conseguindo encontrar, como é que eu faço, isso aqui preciso mudar agora. Eu já falei que eu já desenhei num papel como que era o processo, entreguei para vocês introduziram na plataforma. Eu falei, gente, que incrível isso aqui. Não que é para as pessoas fazerem, tá, gente? Por favor, isso aí não é para você feito. Vocês vão ficar lá fazendo. Mas, enfim, eu acho que sempre tive um super suporte. Mas assim, é bem legal escutar isso tudo, Rô, porque hoje a gente tem um gargalo, e não digo nem com a Greg, tá? Como oferecendo a plataforma para o mercado. Mas eu vejo que a gente tem um gargalo gigantesco no mercado olhando para a cultura. Porque a gente enfrenta diversos problemas de tipo, para que a ferramenta serve? Ela vai me ajudar e vai me apoiar de que forma? Só que aquela empresa não tem uma cultura construída, não tem um RH consolidado, ela não está olhando para pessoas. Então, essas empresas não conseguem olhar para a nossa ferramenta como algo a agregar. Muito pelo contrário, sabe? Vem como, putz, mais uma coisa. Uhum. E aí a minha pergunta é, como você enxerga esse desafio, né? Essas empresas que não têm um RH estruturado, que querem uma ferramenta para auxiliar, mas não tem essa cultura, como dar o primeiro passo? Por onde começar, né, Aninha? É que aí eu vou... Talvez não precisa nem entrar isso aqui no podcast, mas assim, eu falo que eu tenho estudado ultimamente muito sobre essa questão dos níveis de consciência. A gente estava falando um pouco antes, que é como que eu como que eu me apresento para as empresas, né? Como é que eu entro hoje nos negócios entendendo, e a empresa entendendo que, poxa, parece que o que ela faz sentido. E aí, assim, 100% dos executivos que conversam comigo, dos empresários, empreendedores, dizem, eu tenho um problema. As pessoas não param na empresa que eu trabalho. Eu tenho um turnover altíssimo. Todo mundo vai embora. Eu não sei contratar as pessoas. Olha, eu não sei o que está acontecendo. As pessoas não são engajadas, as pessoas não fazem... Mas assim, a gente já trocou esse time 3 vezes e eu não sei o que está acontecendo. E eu ouvindo aquilo ali. E aí, quando eu falo assim, então, mas esse problema é um problema cultural. E ele começa por você, que é o CEO da empresa, ou que é o sócio da empresa. E aí a pessoa para e fala, Como assim? Como assim? Então, para mim, ela está no nível de consciência ela não sabe que ela não sabe. E aí eu levo ela para o nível de consciência de que ela sabe que ela não sabe. Então, ela tem que sair do nível de consciência de eu não sei o que eu não sei. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou contratando as pessoas, eu pago direitinho, eu dou aumento para as pessoas, mas as pessoas não ficam na empresa. Por que as pessoas não ficam?
Não é só sobre salário e benefícios. Não é só sobre isso, né? E principalmente numa geração, acho que na nossa geração agora, assim, acho que tem as pessoas muito nessa busca de conectar aquilo que faz sentido para elas, não necessariamente como propósito, mas como qualidade de vida e o trabalho. Porque o trabalho é uma coisa e a vida é outra, né? E é claro que isso, aí a gente usa aquela frase, né, de que o profissional é uma pessoa e não o inverso, né? Então as pessoas acabam se conectando muito com isso. Mas eu entendo que assim, o desafio é você trazer consciência para essas pessoas. Perfeito. Então o primeiro passo é você trazer consciência, porque na verdade você não precisa de um RH estruturado. A ferramenta ela te ajuda a estruturar o RH, na verdade. É o contrário. Então você pode não ter um RH estruturado, mas se você tem esta consciência, a ferramenta ela vai te ajudar a estruturar o RH. É até o primeiro passo, assim. Não precisa, não, eu vou ter que estruturar esse RH, vou ter que trazer aqui alguém, Não. O processo acaba sendo inverso, assim. Perfeito. Legal. E aí, já puxando, né? Quais são as tendências, né, que você acredita que irão moldar a gestão de pessoas nos próximos anos? Você acha que o RH ele tende a ser mais estratégico ou menos estratégico? Você acha que existe uma valorização dessas tecnologias, dessas ferramentas, ou você acha que isso é uma fase? É como um metaverso que foi há uns anos atrás? Não acho que é uma fase. Eu acho que, pensando como futuro, que já quase é o presente, eu acho que tem a inteligência artificial, tem as automações, quando a gente fala até de RH, assim, que RH ainda tem alguns processos que são mais burocráticos e manuais, então acho que a tecnologia é o futuro e o presente, porque acho que hoje em dia é muito difícil você não se apoiar na tecnologia. Eu acho que é muito, se pensar em qual que é o futuro, eu acho que é muito isso, né? Tecnologia, inteligência artificial e as automações, que eu acredito. E aí, no meio disso tudo, você ser um líder ou enfim, ter ali uma humanização. Como é que você constrói um líder humanizado, enfim, como é que você tem um RH que apoia nesse desenvolvimento do líder que a gente chama que é o humanizado. Então, no meio dessa tecnologia toda, a gente tem que ter um líder que consegue entender as pessoas. Eu acho que esse é um ponto. E olhar para o RH como estratégico, cada vez mais estratégico e menos operacional, né? Por isso das automações, da inteligência artificial, acho que usar isso a favor do RH e deixar o RH, gente e gestão, assim, conectado com a estratégia do negócio, assim. Se não tiver essa conexão com a estratégia, o RH volta para aquele lugar operacional e aí ele vai perder espaço, né? Então, acho que como hoje cuidar de pessoas, eu acho que a gente não pode mais perder espaço, porque a gente está nesse momento de cuidar de pessoas. Então, a gente precisa olhar para a estratégia e acho que a tendência é que ele seja cada vez mais estratégico, né? Fantástico, fantástico. Roberta, indo para a nossa reta final aqui, você tem alguma mensagem para o pessoal que está ouvindo, o pessoal que está assistindo a gente? Principalmente os líderes e líderes de RH? Mensagens finais, né? Acho que pensando como avaliação de desempenho, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que mais do que um processo ou uma ferramenta, né, isso precisa ser genuíno, né? Então acho que o objetivo precisa ser desenvolver as pessoas, né, ser esse condutor para desenvolver as pessoas. Acho que esse é um ponto, assim. Então, se eu, né, puder deixar essa mensagem, é muito isso, mais do que você criar esse processo. Então, olhar para essa cultura de verdade, entender como que você, líder, pode desenvolver as pessoas, mais do que qualquer outra coisa, e aí sim você vai usar isso a seu favor, né? Tanto as ferramentas como o próprio processo que você vai criar ali. Então, acho que isso é muito importante. E a gente falou bastante aqui de vieses, níveis de consciência, assim, né? E eu até, a gente tinha falado de um livro aqui para trazer aqui, eu ia muito falar sobre um livro que, assim, me indica um livro legal, né? Tem um que acho que tem a ver com a liderança, que é a empatia assertiva, que eu acho que fala da comunicação do líder. Então, acho que todo líder precisa saber se comunicar.
E acho que esse livro é bem legal. Eu já trabalhei ele até em desenvolvimento de liderança, porque ele traz a maneira como o líder se comunica de forma assertiva, sendo empático, né? Então, acho que consegue equilibrar as duas coisas. Mas um outro que, assim, se alguém falar, mas tem a ver com liderança? Não, mas eu acho que tem tudo a ver, que é o Rápido Devagar, que ele fala muito dessa questão dos vieses. Então, traz muito como você toma a decisão, e aí a maneira como você pensa, né, traz a consequência da decisão que você vai tomar ali. E eu acho que esse livro, assim, eu me apaixonei por ele, assim, então eu tenho estudado muito sobre ele, que fala muito da questão dos vieses, né? Então, a nossa tomada de decisão, como que a gente toma essas decisões, aquilo ali é um viés ou de fato é uma tomada racional de decisão? E quando a gente fala de liderança, a gente precisa ter menos subjetividade e mais racionalidade, porque aí assim a gente consegue ser mais justo e, enfim, as pessoas se sentem melhores, né? Se sentem mais desenvolvidas com isso, porque eu estou, de fato, olhando para a pessoa como ela é, né? E falando para ela o que ela precisa desenvolver e não tomando a decisão com base na reunião que a gente teve na semana passada, né? É um processo que ele... É longo. Eu olhei para trás nos últimos 6 meses e entendi que o meu liderado precisa se desenvolver aqui, né? Então, eu gosto muito desse livro, eu acho que bacana. E, Rô, as pessoas não têm a sorte que eu tenho de ser sua vizinha, mas onde as pessoas podem encontrar e acompanhar o seu trabalho hoje? Muito bom. Hoje eu tô, acho que no LinkedIn, meu melhor canal ali de comunicação. Instagram também publico algumas coisas ali de conteúdos, mas acho que no meu LinkedIn lá é Roberta Lúcio. E no meu Instagram também é Roberta Lúcio. Então, eu tô lá e aí acho que a gente pode se comunicar por lá, enfim. Então, perfeito. Roberta, muito obrigado pela sua presença. Agregou muito, né? Sem dúvidas foi de muito valor. E obrigado por compartilhar essas experiências. Eu acho que é importante, traz boas reflexões. Eu acho que a gente está num momento de mudança muito importante. A gente está com a formação de novos líderes, a gente está com muita opção de tecnologia. Acho que a gente saber o que considerar para tomar a melhor decisão para os nossos times, para a nossa empresa é importante. Acho que hoje você contribuiu muito nesse processo. Obrigado. Obrigada, viu, Rô, pela presença. Acho que é sempre bom ter essa troca, até olhando como colaboradora, né? É o que eu falei quando eu entrei na Greg. Eu acho que depois que você conhece esse mundo de RH, você de fato valoriza, porque é essencial para o meu trabalho, para a minha produtividade. Se eu não tenho um RH e uma gestão por trás que cuide de mim, eu não vou entregar o meu melhor. Então, muito obrigada pela presença e parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Obrigada, gente. Adorei estar aqui com vocês.